Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente fala um pouquinho a respeito dos elementos da narrativa. Falei um pouquinho a respeito dos gêneros narrativos, bem de forma geral, no vídeo passado. Vou aprofundar e especificar os gêneros narrativos em próximos vídeos, mas esse aqui é especialzinho para falar sobre elementos da narrativa. Vamos lá? A partir das teorias a respeito de gêneros narrativos e da narrativa de forma geral, nós temos 5 elementos que são fundamentais na narrativa. Só que quando eu falo fundamentais, da mesma forma quando eu falava lá dos gêneros, que eles são assim, mas isso não é regra, eles também podem ser de outro jeito. E eles podem ser assim, mas eles também podem ser de outro jeito. A mesma coisa acontece aqui com os elementos que eu estou dizendo que são fundamentais. Eles não necessariamente são tão fundamentais assim, né? Então, você tem esses 5 elementos que são esperados numa narrativa e que podem aparecer em maior ou menor intensidade dentro de uma narrativa. Às vezes, alguns deles são quase invisíveis no texto, então não significa que quando você escreve uma narrativa, você precisa explorar todos eles. Isso vai depender da sua intenção com o texto, vai depender da temática, né, do gênero no sentido de assunto que você está trabalhando, no tipo de texto que você está escrevendo e da expectativa dos leitores, né? O que os leitores esperam de um livro que fala sobre, sei lá, ficção científica? Eles esperam ver isso. Então, assim, é lógico, não é que você vai ter que cumprir toda a expectativa dos leitores, mas é interessante você levar em consideração, porque é isso que mantém um gênero. Essa relação entre você ter uma expectativa, você oferecer alguma coisa, criar uma nova expectativa. Essa retroalimentação é que mantém os gêneros ou vai alterando os gêneros no decorrer do tempo, né? Os 5 elementos sobre os quais eu vou falar e que são os elementos fundamentais da narrativa são... Tem uma palavrinha para ajudar vocês a lembrar que é pente. Vou colocar aqui em cima, assim, ó, pente. Porque são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Por isso que é o pente, né? Todos esses são elementos necessários na narrativa, mas não obrigatórios, né, de todo. Mas geralmente eles aparecem. Se a gente tiver só um personagem e ele é o narrador, nós temos então o narrador se confundindo com o personagem. Mas nós temos esses 2 elementos. Por mais que eles se confundam. Tem ali personagem e tem ali narrador. É importante também a existência de um enredo. O que é o enredo? É o que acontece na história. Tem várias formas de você apresentar o seu enredo. Você pode apresentar com começo, meio e fim. Você pode apresentar numa ordem diferente, né? Começar pelo meio, ter flashback, etc. Vai e volta, não sei o quê. Pode deixar um final aberto, dependendo do estilo que você está trabalhando. Por que eu tô falando de estilo que você está trabalhando? Porque tem alguns estilos que não vão bem com o final aberto. Que é o caso, eu mencionei no outro vídeo, vou mencionar aqui de novo, do detetive, né? O detetive, história de detetive, não pode ficar com o final muito aberto, porque a expectativa do leitor é a resolução do problema. Por mais que exista uma abertura para possíveis futuros casos e etc., tem que alguma coisa ser resolvida numa história de detetive, porque senão o leitor vai ficar insatisfeito com aquilo. Então, assim, tem que pensar no enredo, especialmente pensar no enredo levando em consideração que estilo você está escrevendo. Deixa eu voltar um pouquinho só para falar do personagem, porque o personagem, ele pode ser basicamente de 2 tipos. Ele pode ser um personagem plano ou ele pode ser um personagem redondo. Tem outros termos para dizer isso, mas o que significa basicamente é que é um personagem simples, um personagem mais estereotipado ou um personagem mais complexo, né? Com mais camadas, com mais conflitos, mais humano. Então o personagem mais estereotipado, esse mais plano, vai ser, por exemplo, o padeiro, que ele é só padeiro. Não tem muito mais coisa ali. Ele só aparece ali para vender pão na sua história. Ele é plano. Mas aquele personagem principal, ele tem uma profundidade, ele é completamente cheio de conflitos e reflexões, etc.
geralmente ele vai ser um personagem considerado como redondo. Também tem a questão de ser previsível ou não, porque os personagens planos, geralmente eles são previsíveis. Eles fazem só o que é esperado deles. Então um padeiro é esperado que ele faça o quê? Que ele levante cedo, que ele vá lá pra padaria, que ele faça o pãozinho e ele trabalhe lá, depois ele vai embora. Então é isso que é esperado dele. Agora, o personagem redondo, ele geralmente é um pouco mais imprevisível. Ele quebra mais as expectativas do leitor. No meio desses dois, tem um personagem considerado plano com tendência redondo, que é um personagem que é bastante previsível, bastante superficial, não muita coisa acontece com ele, mas tem uma coisinha ali ou ali que mostra que ele tem uma característica um pouco diferente, né? Que ele tem uma complexidadezinha. Então vamos supor que a gente pega esse padeiro que tava lá na padaria, não sei o que, aí ele fecha a padaria e ele vira pro lado e cospe no chão, tipo com uma cara muito revoltada, sei lá, alguma coisa assim. Ou então ele tá atendendo, ele tá fazendo pão, sei lá, alguma coisa super tranquilo, super bem, e aí depois tem alguma coisa, algum gesto, alguma cara, alguma frase que não encaixa nesse perfil por algum motivo ou por outro. Isso vai fazer com que ele tenha uma tendência redonda. Pode ser que você não explore muito isso na história, mas tem uma coisinha ali que é diferente de um personagem simplesmente plano. Tem algum que é melhor do que o outro? Não. Tudo depende da sua intenção dentro do texto, para que você vai usar aquele personagem, né? Porque às vezes você precisa de um personagem plano só para ocupar um espaço, só para vender um pão, por exemplo. Você não precisa dele para mais do que isso. Mas ele é fundamental para vender o pão, ou então para conversar com o personagem principal de vez em quando ele vai na padaria. Ele não tem outra função a não ser essa dentro da sua história. Então ele pode ser plano. Nem todos os personagens precisam ser super complexos, porque o seu olhar enquanto narrador não está em todos os personagens. O seu olhar, ele seleciona um ou mais personagens, mas não todos, geralmente, né? Eles não estão ali para ser melhores ou piores. Eles estão cumprindo o papel deles como complexos ou menos complexos, né? Mais superficiais. Agora, voltando lá para o narrador que eu mencionei, tem a questão de que ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Existe uma possibilidade estranhíssima de trabalhar com a segunda pessoa, mas como é uma possibilidade muito estranha e como já foi feito, você tem que ser muito genial para usar a segunda pessoa e você não é genial. Aliás, eu acho que essa é uma coisa fundamental para você conseguir escrever um negócio legal, é você não se achar genial e você não tentar buscar soluções geniais para as coisas. Se você tenta ser genial, você não é genial. Se você acha que você é genial, você não é genial. Então faz o seu trabalho do jeito que você consegue, do jeito que você está sentindo, sem pirar, sem ficar inventando coisa. Faz o seu trabalho de boa, que o negócio vai ficar muito melhor do que se você começar com umas mirabolâncias e tal. Mas tá, isso é um detour. O que eu quero falar mesmo é narrador de primeira pessoa ou narrador de terceira pessoa. Tem um melhor, tem um pior? Não. Também não tem melhor e pior quando a gente está falando de narração. O que vai influenciar aqui é a questão de quão próximo ou quão distante você precisa que esse narrador esteja. Quanto você precisa que ele saiba a respeito do personagem principal, dos personagens secundários, quanto mistério você quer manter. Então, a escolha do narrador influencia em tudo isso. Então, por exemplo, se eu tenho um narrador em terceira pessoa, ele pode ou não, né? Porque sempre é pode ou não, saber o que todos os personagens estão sentindo e pensando, e ele pode afirmar e falar sobre isso. Agora, se o narrador é uma primeira pessoa, que é o personagem principal, ou então uma primeira pessoa que não é o personagem principal, mas observa a história, etc., o sentimento, a percepção dele da realidade é limitada. É limitada a partir do olhar dele. Ele não sabe o que o outro está pensando, ele não sabe o que está acontecendo em outros lugares onde ele não está. Então a gente cria uma certa limitação em relação à percepção do leitor da trama também.
E isso pode ser usado de forma positiva ou negativa, dependendo sempre da sua intenção. O que você tem que medir sempre é qual é a minha intenção em relação à proximidade e distância, em relação a mergulho interior, e qual narrador vai me ajudar mais nesse sentido. E aí nós temos também a questão que eu falei, pente, lembra? Pente, tempo e espaço. A primeira coisa que eu quero falar a respeito do tempo, e é interessante a gente pensar o tempo em dois níveis: o tempo em que a história acontece e o tempo gramatical que você vai usar. Isso é essencial. Eu acho que mais do que o tempo da história, é importante você pensar no tempo gramatical, porque muita gente tem um problema de criar um texto e às vezes começa com um presente, daqui a pouco tem um passado lá misturado, ou então começa a contar a história no passado, daqui a pouco tá, enfim, mistura muita coisa. E eu acho que uma das coisas fundamentais na hora de você escrever um texto, especialmente um texto mais longo, é você já determinar de antemão se você está contando essa história no presente ou no passado, gramatical. Né, com verbos no presente ou com verbos no passado. Se você determinar isso e deixar isso muito claro para você logo de cara, isso vai te poupar muito trabalho na hora de você fazer uma revisão, na hora de você fazer alterações, ou então assim, deixei um tempo parado o meu texto, voltei para ele. Acaba mudando o tempo gramatical. Não, tá aqui, ó. Eu decidi que o meu tempo gramatical é passado, por exemplo. Então eu vou continuar no passado. Fim. Em relação ao tempo da história, você tem que estar muito atento, especialmente se a sua história é longa e tem muitos núcleos, se as coisas estão acontecendo numa linha temporal que bate. Porque muitos erros desses textos, desses livros que tem muitos personagens, muitos núcleos, acontecem porque os furos, né, nas histórias acontecem porque a linha temporal não bate de alguma forma. Então, esse personagem chegou aqui, ele vai encontrar esse aqui depois em tal lugar. Mas não tem tempo para esse aqui ter chegado aqui quando esse aqui passou aqui, porque todo esse percurso aqui não fez sentido. Então isso aqui é um negócio, essa linha temporal é um negócio que, se você está escrevendo um texto longo, com muitos personagens e muitos encontros e desencontros, você tem que estar muito atento a isso, para não criar furos horrorosos no seu texto. A mesma coisa funciona em relação ao espaço, né? Só que assim, nos textos mais modernos, eu acho que o espaço nem sempre é tão explorado, mas às vezes ele pode ser explorado simbolicamente, poeticamente. Eu vou colocar aqui em cima o link para um vídeo em que eu falo a respeito de gênero na escrita. E aí eu falo um pouco sobre os elementos da natureza e a carga que eles carregam de feminino e de masculino. Porque, é lógico, tem essa carga, mas tem outras cargas que os elementos de espaço, né, os elementos espaciais colocam ali para você. Então, escolha de cores, escolha de elementos da natureza mesmo, escolha de materiais e decoração e etc. Isso tudo pode influenciar na forma como o leitor vai perceber o que você está escrevendo. Então é interessante que você pense o espaço, de repente, não sei, pode ser desse jeito, pode ser que não, mas de repente de uma forma um pouco mais simbólica e tal, como se você estivesse de fato preparando um set de filmagem, né? Por que você coloca um vaso amarelo nesse canto e uma flor de tal cor ali, isso e aquilo outro, né? Como é que você prepara um espaço e como é que você fala desse espaço para que ele seja significativo dentro da história e não seja simplesmente um espaço. Porque se ele não tem significado, não faz tanto sentido você falar sobre o espaço, porque podia ser qualquer espaço. Eu acho que, especialmente hoje em dia, quando você fala a respeito do espaço, ele tem que ser significativo, porque senão podia ser qualquer espaço. É lógico que, dependendo do estilo do texto que você está trabalhando, o espaço tem um peso maior ou menor. Então isso tudo tem que ser levado em conta quando você está trabalhando um texto. E a gente fica por aqui com esses elementos por enquanto. Eu quero que vocês, por favor, deixem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, porque posteriormente eu faço um vídeo a respeito desse tema de novo, então elementos da narrativa, mas respondendo as dúvidas de vocês, as dúvidas específicas
a respeito desse tema, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam se vocês curtem, porque eu fiz o anterior e esse com essa pegada mais de vamos falar sobre teoria literária. Se vocês tiverem gostado, me deixem saber, porque aí eu faço outros vídeos nessa mesma pegada. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.